Boa noite, graça e paz. Louvado seja Deus por mais um dia em que nos reunimos à sua casa. Deixo aqui o meu feliz 2026, feliz ano novo a cada um, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de desejar um feliz ano novo, que assim o seja, que tenhamos um ano maravilhoso, não é? Que seja um ano bom, apesar do que pode vir ou do que vier, que seja um ano bom na presença de Deus, porque com Cristo Jesus nós cantamos, somos felizes, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Segunda Samuel, capítulo 10. Nós leremos do verso 9 ao verso 12. Segunda Samuel, capítulo 10, o verso 9 ao verso 12, diz assim: Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e se formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Absai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Amém. Lê novamente o verso 12. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Louvado seja o seu nome, Pai, pela noite de hoje. Louvamos o seu nome pelo seu cuidado, especialmente agora que abrimos a sua palavra e desejamos, auguramos, escutar a palavra do Senhor, de fato, que seja a sua voz aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Aqui aparece a figura de Joabe. Joabe, um personagem bastante controverso, ele era um comandante do exército de Davi. Joabe era sobrinho de Davi, filho da irmã de Davi. Bastante controverso, porque ao mesmo tempo que nós lemos um trecho aqui, em que ele age de forma extremamente positiva, estrategicamente, ele age de uma forma positiva. Nós vemos Joabe no seu caminhar, na sua vinda, fazendo algo extremamente difícil também, como por exemplo, alguns assassinatos muito cruéis. Joabe, por exemplo, mata o filho de Davi, Absalão, quando o próprio Davi pede para que Joabe assim não o fizesse. Olhe, trate o meu filho de uma forma branda, vá com calma com Absalão. Ele mal escuta, vai lá e mata Absalão, mata Abner, que era oficial de Saul, da mesma forma, de uma forma muito covarde, chama Abner para uma conversa, aparentemente pacífica, e quando Abner se apresenta à sua frente, ele ataca com lanças Abner e o mata. Então, Joabe é mais um desses personagens que a Bíblia faz questão de não aplanar, de não passar pano. Mostra um personagem humano, alguém cheio de altos e baixos, capaz de fazer o bem, capaz de agir estrategicamente, capaz de fazer aquilo que era a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, quando longe do Senhor, quando longe da obediência devida a Deus, capaz de fazer coisas terríveis, como tantos outros personagens da palavra do Senhor que nós conhecemos, como o próprio Davi, aqui citado, que longe do Senhor foi capaz de mandar matar um homem, foi capaz de atrair, adulterar, enfim, como Salomão, que nós conhecemos muito bem, que também foi capaz de coisas terríveis, como oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Então são pessoas que, cheias de virtudes, mas que quando longe do Senhor, são capazes de coisas terríveis. O próprio reformador João Calvino falava muito sobre isso, que o coração do homem longe de Deus é uma fábrica de ídolos. O coração do homem, quando longe de Deus,
é capaz de se envergar, de se curvar a coisas terríveis, e assim é até hoje. Jonathan Edwards, também um grande pregador, diz o seguinte: não há nada que impeça o homem de cometer os piores crimes, senão a mão restritiva de Deus. Não há nada capaz de impedir o homem, eu e você, de cometer coisas terríveis, senão a mão restritiva do Senhor. E eu e você sabemos do que somos capazes quando longe do Senhor. Perto do Senhor, inclusive, já é difícil. Quando estamos longe dEle, a nossa natureza, a nossa carne parece que cresce, fica ainda maior, e aquilo que nós jurávamos nunca fazer, somos impelidos facilmente a fazê-lo, ao erro, e assim infelizmente essa carne, esse homem que insiste em habitar em nós, como diz o apóstolo Paulo, né? Maldito homem que sou, dos pecadores sou o maior, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabia muito bem disso. Mas então Joabe apresenta-se a nós dessa forma. Eu faço questão de citar isso, de falar isso, porque talvez alguém aqui conheça bem a palavra do Senhor e vai questionar as virtudes que eu trarei de Joabe nesse momento, sabendo de tudo aquilo que ele já cometeu. Mas ele era humano, ele era alguém como eu e você, que, como disse, em momentos em que não obedeceu a Deus, fez coisas terríveis, mas quando perto do Senhor foi capaz de deixar-nos alguns exemplos esses que eu citarei ainda hoje. Vamos agora ao texto propriamente dito. Esse episódio ocorre em um momento de forma bastante inusitada. Davi de forma alguma procurava confusão. Davi, quando fica sabendo da morte do rei dos Amonitas, que ficavam, pensando aqui que o mapa de Israel está aqui à nossa frente, à direita do Rio Jordão, na região da Transjordânia, e lá então esse povo, que era um povo bastante bélico, que já havia contendido com o povo de Israel, mas naquele momento era um momento de paz. Esse povo então tem o seu rei morto, o rei morre, e quando morre o rei dos Amonitas, Davi tem uma ideia: vamos mandar pessoas que consolem o filho, Hanum, o filho do rei dos Amonitas, porque eu tinha paz com o rei dos Amonitas, então eu vou enviar consoladores, pessoas que vão lá mandar as minhas condolências. E ele envia alguns mensageiros. O fato é que quando esses mensageiros chegam a essa região, a esse reino, a essa localidade, são recebidos de uma forma bastante estranha. Os príncipes, né, os filhos de Hanum, eles acham que Davi, na verdade, não está enviando condolências. Ele está enviando espiões, pessoas que conheceriam ali as muralhas, as estratégias do povo, algum segredo, e de alguma forma, então, Davi estava planejando o mal contra aquele povo. E eles então, ao invés de devolver aquela visita de uma forma positiva, pegam esses mensageiros de Davi e humilham os mensageiros de Davi. Cortam as barbas dos mensageiros de Davi pela metade, e cortam as vestes dos mensageiros também pela metade. O texto diz que eles têm a metade das suas vestes cortadas, é como se as suas partes baixas aparecessem. Então, esses mensageiros, Davi fica sabendo disso, e pede para que esses mensageiros, então, não voltassem a Jerusalém, por enquanto, porque eles deveriam permanecer ali em Jericó, até que as suas barbas voltassem a crescer, e pudesse então retornar da sua vergonha. Diante desse contexto, alguma coisa começa a ficar estranha, porque Davi não queria guerra. Davi, na verdade, tinha até uma boa intenção, ele mandou mensageiros para se aproximar do novo rei, mas não é isso o que acontece. Davi não era mais um menino, Davi já tinha o seu reino consolidado, Davi sabia muito bem o que estava acontecendo. Os povos vizinhos conheciam já Israel, das suas grandes vitórias dadas pelo próprio Senhor. Então Davi sabia que alguma coisa ele teria que fazer para manter a sua honra. E aqui eu
consigo já entender algo que aconteceu na vida de Davi, acontece na vida de Joabe e acontece também nas nossas vidas. Algumas batalhas, algumas guerras, algumas dificuldades nós não procuramos. Algumas sim caem no nosso colo. Nós estamos aqui hoje, amanhã talvez recebamos a notícia, uma notícia triste do falecimento, da doença, do desemprego, alguma notícia num contexto mais global, estrutural, eu não sei. Mas algumas dificuldades eu já enfrentei e você também, essa você não correu atrás. Você recebeu no seu colo e teve que aprender a como se virar, como sair dela. Talvez, inclusive, esteja hoje vivendo alguma situação como essa. Outras batalhas a gente sabe que vai enfrentar. A gente decididamente, voluntariamente, toma uma decisão difícil e sabe que o que vem pela frente não vai ser fácil. Mas o fato é que elas estão aí. As batalhas estão para serem vencidas. As guerras vêm, as dificuldades vêm, queira você ou não, pedindo ou não, a vida é dura, a vida é difícil. E Joabe, então, diante dessa situação, tem que tomar algumas providências para conseguir vencer a batalha, como eu e você também precisamos tomar algumas providências. Veja, a primeira postura tomada aqui por esse homem, e que eu acredito que sirva de exemplo para qualquer um de nós, diante de uma coalizão que se forma aqui, foi chamar um amigo seu. Eu já vou chegar lá, nesse seu amigo, nesse seu irmão, para tentar entender o que é que Deus espera de cada um de nós também. Veja, havia aqui uma situação que, eu me perdi aqui no raciocínio, mas eu vou voltar. Havia aqui uma situação um pouco diferente do que os judeus ou Israel imaginavam que aconteceria. Quando Davi resolve ir à guerra, Joabe percebe que no fronte ele não encontraria somente os amonitas. Os amonitas, sabendo do tamanho do exército de Israel, eles contratam alguns mercenários, cerca de 20 mil homens contratados do norte de Israel, que são confundidos aqui numa leitura rápida com os sírios. Eles eram muito perto, mas não eram os sírios, e nem os assírios, que eram anteriores a eles, eram os sírios. Os sírios, eles ficavam muito próximos de um povo chamado heteus. Os heteus, eles tinham uma força de guerra muito grande, dominavam a manufatura do ferro. Então, eles estrategicamente sabem que dificilmente venceriam Israel. Chamam então os sírios, os amonitas com os sírios, para no fronte ter mais chance contra Israel. Então Joabe, sabendo que a guerra não seria fácil, chama o seu co-irmão, chama o seu amigo e diz: olha, vamos fazer o seguinte, você vai ficar de um lado e eu vou ficar do outro, e juntos nós vamos vencer essa batalha. E o primeiro ato aqui de Joabe, que eu e você nós precisamos enfrentar também, é a decisão de que sim, passamos por uma dificuldade, a não negação da guerra, a não negação de que há algo que precisa ser resolvido. Eu digo isso porque Davi poderia, nesse momento, simplesmente dizer: opa, peraí, eu vou esperar o que vai acontecer. O próprio Joabe, com a experiência que tinha em guerra, poderia também aconselhar Davi: olha, Davi, eu acho que isso foi só alguma coisinha leve, vamos deixar como está. Não, Davi e Joabe sabiam muito bem que o ato feito pelos amonitas era um ato grave, e que precisava ser vingado, e que a ordem precisava ser restabelecida. Lembre-se que vivíamos em um momento, ou vivia-se em um momento, em que a guerra ou a força, ela era muito comum. A maneira de você manter-se vivo, o seu povo protegido, muitas vezes era o ataque e não só o contra-ataque. Então aqui Joabe sabia que ele precisava encarar aquele problema com hombridade, não como alguém que espera, mas como alguém que vai para cima. E isso ele faz. Essa primeira decisão de Joabe, com certeza que Davi estava envolvido nisso. Essa decisão foi fundamental para que eles preparados pudessem enfrentar a guerra. Sabe por quê, querido? Porque se eles ficam esperando o exército dos amonitas e dos sírios, esses já estavam preparados. Se eles ficam aguardando o que iria acontecer, eles seriam pegos de surpresa. Mas não, eles sabiam muito bem que o ato feito por Hanum precisava logo de uma providência e de uma resposta.
Bom, admitir que os tempos são difíceis, admitir que alguma coisa precisa ser feita, isso todos nós já sabemos. Mas infelizmente não é o que muitos de nós fazem. Muitos de nós, inclusive aqui conversando na rotina da vida e da própria igreja, negam os seus problemas. Há quem negue que precisa de tratamento. Há quem, vivendo uma dificuldade, negue que precisa sim de terapia, de um bom psicólogo. Há o marido que, diante de muitas investidas da esposa, dizendo à esposa ao marido: por favor, procure ajuda, todos percebem que você precisa de algo diferente. Não, eu não preciso de nada, eu sei quem eu sou assim e por aí vai. E o contrário também verdadeiro. Há muitas pessoas que procuram emprego há muito tempo e não acham, e sempre acham que o problema é o empregador e nunca a si mesmo. Há muitos de nós com sérios problemas a serem enfrentados, mas continuam negando. Há muitos que sim, culpam fulano beltrano e não param para pensar que talvez o problema seja ele mesmo, seja você. Eu digo isso inclusive para aqueles que insistem em apontar dentro da própria igreja ou da sua família, problema em beltrano, fulano e ciclano, mas não fazem uma autocrítica: poxa, talvez o problema seja eu. São problemas que precisam ser enfrentados, dentro da família, dentro da vida, e que sim, são difíceis de serem enfrentados. Há um episódio bem interessante na Segunda Guerra Mundial, em 1940, Winston Churchill foi um primeiro-ministro inglês. Ele então, o seu primeiro discurso no parlamento, em 13 de maio de 1940, quando a guerra estourada, a Europa já tomada pela Alemanha, a Bélgica, a Dinamarca, a Polônia, a Itália já estava, a França, perdão, já prestes a ser tomada, e a Inglaterra também com um perigo muito grande, e ele então assume o parlamento, e ele diz algo muito interessante nesse discurso. Ele diz assim: não tenho nada a oferecer, senão sangue, suor e lágrimas. Essa era a palavra do primeiro-ministro assumindo o parlamento. Não tenho nada a oferecer a vocês diante desse contexto, apenas sangue, suor e lágrimas. E ele falava dele mesmo. É isso que eu estou oferecendo. Eu não estou dizendo que é isso que nós passaremos, talvez sim, mas o que eu posso de mim oferecer a vocês: sangue, suor e lágrimas. Nós vamos para cima, nós vamos lutar. E diante de algumas batalhas da vida, é isso que nós precisamos dizer: olha, eu não sei como será, eu sei que será difícil, enfim, isso eu sei, e o que eu tenho a oferecer é o meu melhor, é o meu tudo. Eu vou dar o meu melhor para que nós saiamos dessa situação. Vocês podem esperar o 120%, mas eu não vou negar. E é a minha posição dentro desse lar, é a minha mão aqui dentro desse lar, orientada pela mão do Senhor, evidentemente, mas nós vamos para cima. Eu vou ser o homem e eu vou ser a mulher que Deus espera que eu seja dentro dessa casa. E é isso. É uma decisão difícil, é um primeiro passo ousado, não muito confortável, mas extremamente necessário. Você homem, você mulher, olhe para si. O que é que precisa ser consertado nessa vida? O que é que as pessoas te falam, e você insiste em dizer: eu sou assim. E será que as pessoas te falando não geram start? Opa, peraí, eu vou uma autorreflexão, será que isso de fato não precisa ser tratado em mim? Porque as guerras da minha vida, muitas delas eu tenho enfrentado por isso? Talvez. Há situações de fato que nós precisamos admitir para que a vitória possa, num primeiro passo, vir. Bom, um segundo momento aqui, extremamente importante também, quando a coragem de Joabe, ela anda junto com a comunhão que ele tinha com o seu irmão. Veja, Joabe, ele nos surpreende com essa atitude, porque ele não era de fazer isso. Ele era alguém extremamente vaidoso, que fazia as coisas por conta, mas não é isso que ele faz nesse momento. Ele diz o seguinte no verso 10, disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Ou seja, ele sinceramente sabia que essa guerra seria vencida com a ajuda de alguém. E aqui poderíamos ir já para o terceiro ponto, porque essa lição você precisa aprender, eu preciso aprender. Não há virtude nenhuma, não há mérito algum em você erguer o peito e dizer: olha, eu faço por conta, eu sou boa nisso, eu sou bom nisso. Por que concentrar em si, concentrar em você,
as decisões, a necessidade de resolver as coisas da sua família, resolver as coisas das pessoas que estão ao seu redor, porque você quer mostrar o quão bom você é, o quão forte você é, o quão homem você é, o quão mulher você é. Por que não sentar com os seus e dizer: olha, eu vou abrir o meu peito, está difícil para mim, está pesado para mim, eu sei do meu papel, eu não quero negá-lo, mas eu preciso de ajuda, eu acho que daqui para frente nós precisamos caminhar juntos. Esse peito aberto com as pessoas que nos amam, que estão ao nosso lado, isso é fundamental para que nós consigamos pelo menos viver, porque ninguém aguenta o peso que coloca sobre si, como se tudo dependesse de você. E meu querido, não depende de você, sempre dependeu de Deus, e Deus coloca a sua vida, ao seu redor, pessoas para lhe ajudar. E nesse momento, era o que ele precisava. Joabe precisava de ajuda, e ele humildemente então pede ajuda, e ele diz assim: olha, eu vou, se tiver pesado para você, eu vou lá, mas se tiver pesado para mim, eu faço um pedido: venha você até mim. Poderíamos dizer isso para os nossos pares: se tiver pesado para mim, me ajuda. Uma frase simples, mas que faz toda a diferença. Falando aqui no contexto de casamento, e a pauta não é essa necessariamente, mas se aplicar, é o Espírito Santo no seu coração, mas pode ser levada aplicada de diversas formas aqui. A palavra cônjuge traz esse significado também. A palavra cônjuge tem a raiz no jugo. O jugo, acho que todos nós aqui já vimos um dia na vida, quando, pelo menos em imagens, em figuras, ou se não, em loco, quando um boi está carregando um peso, e para que o peso seja dividido de forma igual, coloca-se um jugo nas costas do boi. Então, o boi, o cavalo, mas pense no boi aqui, um do lado do outro, com aquele, normalmente de madeira, carregando o peso. Então, divide-se o peso, porque aquele jugo, então, está sobre os dois. Por isso o cônjuge, por isso o jugo tem essa ideia, traz essa ideia para a expressão cônjuge, de dividir o fardo, dividir a carga. Por isso um casamento bem sucedido é um casamento onde a carga é dividida. Porque ninguém aguenta também carregar sozinho tudo, ninguém aguenta. E não precisa aguentar. Tem que dividir. Não há mérito algum em bater no peito e dizer: viu como eu sou forte? Eu consegui sozinho. Isso é vaidade. Bom, há um episódio no deserto bastante interessante, quando o povo caminhando depois de sair do Egito, e nós sabemos o quão difícil foi essa caminhada, o quão penosa, cheia de altos e baixos, e nesse momento o povo de Israel estava em guerra, ou na verdade entrava-se em uma guerra aqui contra os amalequitas, atacando Israel pelas costas. E o que acontece? Josué, ele toma a frente dessa batalha, orientado pelo próprio Moisés, e é um texto muito incrível. Nós sabemos, né, por curiosidade, muitas vezes já foi citado, que a guerra só era vencida quando os braços de Moisés estavam erguidos. Lembra desse episódio? E o fato é que estavam lá, oferecendo a Moisés a força necessária para que ele permanecesse com os braços erguidos, porque por muito tempo ele não conseguia. Êxodo capítulo 17, verso 11 diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, para tentar sustentar, para que não se assentasse sobre ela. Arão e Ur, seu irmão, seu irmão, sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. Um amigo e um irmão. Talvez essa seja a grande ilustração dessa noite. Um amigo e um irmão, ou às vezes um amigo e irmão, podendo lhe oferecer ajuda para que a batalha da sua vida não seja tão difícil. Bom, em terceiro lugar, lute com a coragem, mas com a motivação correta também. Coragem nós precisamos, mas nós precisamos também ter a motivação correta. Verso 12 que nós lemos, o texto é lindíssimo, mais uma vez: se forte, pois, e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. A intenção aqui era a melhor possível. E olha que eu digo, vindo de próprio Joabe.
A intenção aqui era melhor, vamos lutar pelo nosso Deus, por aquilo que importa para o céu, por aquilo que importa para o Senhor. E exemplos como esse, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos vários, como o próprio Davi, que na peleja, diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o nosso Deus? Eu vou na força do Senhor. Porque questionam ele: você não vai conseguir, não, eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor, para vingar o nosso Deus. Nós precisamos, de fato, queridos, entender que as batalhas que valem a pena na nossa vida precisam ser lutadas para o Senhor, entendendo inclusive que aquelas batalhas pessoais, quando vencidas, toda a honra e toda a glória pertencem ao próprio Deus, e que em Deus eu preciso me colocar, dizendo: Senhor, até quando isso durará na minha vida, e qual lição o Senhor quer me dar, que pessoa o Senhor quer impactar através dessa história que eu vivo, que pessoas eu vou influenciar através da experiência que o Senhor me dá diante disso que eu passo, porque tem um propósito. O que o Senhor quer mudar em mim, para que o seu nome seja glorificado, porque tudo é para o Senhor. Nessa perspectiva, Joabe diz: lutemos para Deus, lutemos para a obra do Senhor. Bom, isso nos falta. Viver para Deus, sabendo que as nossas batalhas precisam ser vividas para Deus, e inclusive a ponto de estarmos dispostos a sofrer no limite para Deus. Essa semana, muitas vezes eu vi nas timelines lá do Instagram, uma homenagem a um grupo de missionários norte-americanos, que há 70 anos atrás foram mortos na Amazônia Equatoriana, em razão da tentativa de evangelizar uma tribo extremamente violenta, que lá permanecia. Um desses missionários chama Jim Elliot. E a história ela é incrível, a história desses homens, porque esses missionários então foram até a Amazônia e tentaram a aproximação dessa tribo. E eles por alguns anos tentavam, até que descobriram de fato onde a tribo estava, pegaram um avião e eles bolaram uma estratégia bem interessante de comunicação. Veja, estamos falando de 70 anos atrás. Eles amarraram um fio com um balde no monomotor que eles possuíam e rodavam com esse monomotor sobre a tribo, porque pelo giro o balde permanecia parado, e ali eles colocavam alguma coisa, e assim o fizeram. Quando se sentiram seguros, eu acho que agora nós conseguimos estabelecer essa comunicação, eles então decidiram ir pessoalmente até a tribo. Acharam um lugar de pouso, bolaram a estratégia e foram os 5. Quando desceram, os 5 foram mortos pela tribo, flechadas, não deu tempo de nada. Esse Jim Elliot deixou um filho, deixou esposa, missionários. A história é muito triste até então, mas a sua esposa não desistiu. A sua esposa entendia que a vida do marido dela havia sido entregue para Deus, e que ela continuaria em oração até que um dia que ela pudesse falar àquela tribo. Isso acontece 2 anos depois. Deus abre uma brecha para que ela tivesse contato com essa tribo, e ela tem contato com a tribo, junto com a esposa de um outro missionário, desses que morreram também, e eles então evangelizam a tribo, que foram se convertendo um por um. O filho deles, que inclusive corria um risco enorme dentro da tribo, porque na tradição da tribo, quem vinga a morte do pai é o filho mais velho, e esse filho estava ali, né, o filho do casal de missionários. Ele corria o risco de ser morto a qualquer momento pela tribo, porque poderia ser ele o vingador, mas não acontece. Esse filho, ele evangeliza o pai, o assassino do seu pai, e a história é linda. Tem um filme depois, chamado Terra Selvagem, quem quiser assistir. É um filme que só tem por onde eu achei, pelo menos só achei no YouTube, a imagem não está muito bacana, mas está lá, um filme de 2006. E Jim Elliot, ele tinha um diário, onde ele escrevia o seu dia a dia, a sua rotina, e ele tem uma frase que ficou marcada. Essa frase é o seguinte: não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. A vida dele, por completo, foi entregue a Deus. Esse Jim Elliot era um jovem universitário, com um futuro extremamente promissor, tanto que ele foi muito questionado quando decide deixar tudo que era até então para servir 100% a Deus, mas ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão
do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Lógico que eu não peço aqui essa noite para você virar missionário no meio da Amazônia, se for esse seu chamado, assim o seja. Mas é a capacidade que nós precisamos ter de entender que nós precisamos ser mais crentes mesmo, né? De que sim, o que eu sou, o que eu fui, a minha história, toda ela converge ainda e precisa convergir para que eu fale do amor de Jesus Cristo para as almas perdidas, para aqueles que Ele colocará à minha frente. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes e faço aqui. Mais uma vez, não precisa responder, mas pense. Não sei quantos anos você tem, eu tenho 44. Talvez você tenha mais ou menos, não sei. Mas quantas almas até hoje você já teve a oportunidade de levar até Cristo? Que Deus te usou? É uma pergunta que a resposta às vezes ela é um pouco constrangedora. Mas Deus quer te usar. Deus quer te usar. O que nós precisamos, amados, é ter mais ousadia, mais coragem de viver para Deus. As nossas batalhas, eu não sei quais virão, quais são. Talvez você esteja enfrentando hoje, tenha plena convicção. Uma das razões, pode ter outras, é que você dê um bom testemunho para as pessoas que estão ao seu redor, para que as pessoas possam olhar e dizer, olhe, eu quero ser como você, passar por tudo isso e continuar glorificando o nome do nosso Deus. Eu quero ser como você, passar por tudo isso e não blasfemar, e não imputar a Deus qualquer culpa, e não carregar sozinho, poder olhar para o lado e dizer, olha, chegou o momento que eu preciso de ajuda. E, sim, é Deus sendo glorificado através do sofrimento que hoje eu passo. Isso é fé. Por fim, faça tudo, mas entregue o resultado nas mãos de Deus. Verso 12, no final do verso 12, vai dizer assim, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Nós não controlamos o resultado. E é por isso que algumas pessoas são tão ansiosas. Porque insistem em controlar e querer controlar o resultado. Você pode fazer tudo bonitinho, vai fazer tudo como você achou, da sua melhor maneira, e talvez o resultado não seja como você esperava. Você deu o seu melhor. Você aplicou o que você aprendeu. Poxa, queridos, eu vejo tantos profissionais que estudaram, que fizeram, olha, eles não quiseram errar. Eles não quiseram. Eles deram dia a dia o seu melhor, e o resultado não foi o que eles imaginavam. Nós não controlamos os resultados. Conheço gente que fez de forma muito lapsa aquilo que tinha em mãos, e o resultado foi outro. Foi bom. E nós não controlamos os resultados. O fato é que nós vamos viver dia a dia, sabendo que independente do resultado, o meu dia é hoje, é agora, e hoje eu vou glorificar o nome do nosso Deus. Hoje eu vou dizer, obrigado Senhor, porque hoje eu tenho. O que será do amanhã? O que será que eu vou ter? O que será que não sei o quê? Poxa vida, eu tenho hoje isso, será que eu vou me aposentar e conseguir manter? Eu tenho fulano, beltrano para cuidar, será que eu vou conseguir? Hoje, eu quero perguntar hoje, até hoje Deus deixou faltar? Até hoje, como é que está hoje? Então meu querido, amanhã Deus proverá. Não queira acumular o maná, ele apodrece. Hoje o Senhor proverá, amanhã também. Mas nós queremos, né? Nós queremos controlar o resultado, a gente quer ter em mãos a certeza de que, a gente já tem em mãos a certeza de que vai dar certo, e é Deus. A gente já tem em mãos. Ou Deus vai errar? Ou Deus vai te deixar na mão? Disso eu tenho certeza que não. Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim, o nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos. E se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses. Lembra toda a história, né? De Daniel, quando ele então a cova, e ele é questionado a respeito, né? Os próprios amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses na fornalha, também são questionados. E eles dizem a mesma coisa, se o Senhor quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Ou seja, eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que é certo, o que eu aprendi. Isso eu vou continuar fazendo todos os dias. Vou ser um bom marido, vou ser uma boa esposa, vou ser um bom colaborador, vou ser um bom crente, eu vou falar do amor de Jesus. Se vier dias ruins, dias bons, isso eu não controlo. E independente desses dias ruins ou bons, vou continuar servindo ao meu Deus. Se Ele quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Bom, a verdadeira vitória é fazer a nossa parte e confiar no desfecho que vem do Senhor. Eu concluo dizendo que vencer as batalhas não significa nunca sangrar, nunca temer, nunca chorar. Vamos chorar muito, vai ter dia que a gente não vai saber o que fazer. Vários. Significa se encarar a realidade, lutar com sabedoria,
caminhar na companhia das pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor, sem vaidade, sabendo que você não precisa saber tudo e nem fazer tudo. Dividir a conta é muito bom. E descansar, que Deus continuará sendo Deus, e Ele fará exatamente o que planejou, antes de você começar a fazer. A vontade de Deus já está escrita, nós é que não sabemos, e ela é boa, perfeita e agradável. Pare de sofrer por algo que não aconteceu. Pare de olhar para frente e querer planejar o futuro de tal maneira que ele seja preso em suas mãos. Não estará. Não dá para acumular o maná para o dia seguinte, ele apodrece. Continue confiando no hoje. Quando as lutas vierem, saiba que você precisa de ajuda, admita que você precisa sim lutar. Encare isso como se fosse um grande chamado do Senhor para a sua vida e esteja disposto a viver para Deus o dia ruim e o dia bom, e a vontade dele será feita em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. De fato, Joabe teve muitos momentos difíceis na vida dele, mas aqui ele agiu bem. Nós também, Pai, nós temos muitos momentos e tivemos difíceis na nossa vida. Se as pessoas soubessem tudo que nós já fizemos. Graças a Deus, permanecem entre nós e o Senhor. E obrigado pelo perdão que vem do Senhor. E obrigado, Pai, porque mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo exatamente quem somos e do que somos capazes, o Senhor ainda nos ajuda com sua graça, com sua misericórdia, nos dando virtudes, investindo em nós, e nos impelindo, nos ajudando a sermos melhores a cada dia, abandonarmos o erro, abandonarmos o pecado, para que vivamos em paz. E assim, Pai, diante dessa vida humana, nós agradecemos pela certeza que temos de que quando as batalhas vierem, contaremos com o Senhor. De que Deus, não precisamos assumir para nós a responsabilidade de tudo. Estamos com o Senhor e o próprio Deus tem colocado pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Obrigado, Pai querido, pela certeza que temos de que a vitória ou a derrota, seja o que for, o resultado pertence ao Senhor, mas acima de tudo, o seu nome será sempre glorificado. Ajuda-nos, Deus, a dizer a todo momento, o Senhor continuará sendo Deus, sendo bom, independente do que vier. E Deus, por fim, nos dá também a certeza de que o Senhor proverá. Quando não enxergarmos o Cordeiro, quando não enxergarmos o sacrifício, que tenhamos a plena convicção e a plena certeza de que o Senhor proverá, não há o que temer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos